Hoje é quarta, 23 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias barra pré-jogo de Botafogo e Flamengo. Hoje às 20 horas no estádio Newton Santos, o Botafogo vai enfrentar o seu principal rival aqui no Rio. Ainda um jogo com uma diferença técnica entre as equipes. O Flamengo fortalecido e o Botafogo ainda com um time de transição visando a entrada do John Textor. Dentro de campo, muita vontade, tenho certeza que os meninos alvinegros irão lutar por um resultado positivo dentro da nossa casa. Abra o nosso vídeo aqui de agora com o nosso pré-jogo de Botafogo e Flamengo. Mas você vai fazer a pergunta, TF, como assistir essa partida de hoje? Você tem duas maneiras. A primeira, através do Cariocão Play. E a segunda, com o nosso parceiro, o OneFootball. Você pode baixar o aplicativo que está aqui, ó, no primeiro comentário e também na descrição. Você clica e vai ter a possibilidade ali de achar o Campeonato Carioca. Achando, você terá os jogos Botafogo e Flamengo, você pagando R$ 27,90, você terá o direito de assistir no teu celular essa partida ali, de repente espelhando na TV, vendo o jogo no conforto do celular. Se você ainda não tem um aplicativo baixado no teu celular, baixe, porque você também tem informações e muitas outras novidades a respeito do mundo da bola. Se de repente você estiver no Newton Santos acompanhando o jogo e chegar em casa e ver os melhores momentos, através do OneFootball você pode, isso mesmo, todos os jogos do Campeonato Estadual do Rio, você também terá ali o tempo real. Entrem no OneFootball, link aqui ó, na descrição. E cada download vocês ajudam também o canal do TF. Fortaleça com seu like, inscreva-se no canal. Hoje nós teremos almoço com o TF e logo após Botafogo e Flamengo, às 22 horas, a nossa live pós-jogo ou também a qualquer momento. Caso aconteça alguma informação relevante sobre o Botafogo, estarei aqui de volta. O canal do TF, ele está sempre trabalhando em prol do torcedor glorioso. Botafogo e Flamengo hoje às 20 horas no estádio Newton Santos. Um jogo em que a gente vai pegar o nosso principal rival aqui no estado de uma maneira um pouco enfraquecida. O time ainda não será aquele que vai nos representar durante a temporada. Será que nós podemos falar que esse Botafogo que entrará em campo hoje contra a equipe titular do Flamengo é um Botafogo C? Pode ser. Novamente, nós não teremos hoje o Diego Gonçalves, que continua com um problema na lombar e ficará ausente do confronto contra o Flamengo. A provável escalação do Botafogo deve ser Gatito Fernandes, Daniel Borges, Carly, Canu e Jonathan. O meio-campo ali com Breno e ao seu lado Barreto. Nas extremas, Luiz Fernando, tenho certeza. E uma outra extrema, será que ele pode colocar o Fabinho? Será que ele pode colocar o Raí, como pôs no outro jogo? Aí você montaria ali uma dupla de meio campo com Breno e com Barreto para ter um time um pouco mais resguardado e jogando no contra-ataque. Matheus Nascimento e Erisson e Chay. Matheus Nascimento e Chay. O Chay ainda que não está 100%, será que o Lúcio Flávio vai colocar o camisa 14 desde o começo? Não sei, são dúvidas que o treinador interino do Botafogo levará para a partida. E a grande expectativa é que John Textor esteja no estádio Newton Santos para acompanhar esse jogo de logo mais. Para trazer detalhes a respeito do Flamengo, chamo o Léo Dantas, o jornalista Léo Dantas, com todos os detalhes do nosso rival de hoje à noite. Oi Thiago, pessoal do canal, tô aqui para falar de Botafogo e Flamengo, o clássico dessa quarta-feira. O que esperar? Bom, primeira coisa, o Flamengo é superior ao Botafogo, é um time melhor. Então a gente precisa ter isso em mente, toda a análise precisa partir disso. Ah, clássico equilibra as coisas. Costuma, pode acontecer, mas é claro que o time do Flamengo é melhor e me parece favorito no clássico. O Botafogo é quase um time provisório, está começando o projeto, vai se remontar. Então eu imagino que a obrigação é toda do Flamengo para esse jogo. Mas eles entram pressionados, porque a torcida não gostou nem um pouco da derrota para o Atlético Mineiro nos pênaltis na decisão da Supercopa. Então essa questão aí da cabeça mental pode aparecer nesse jogo. O físico também, o Flamengo teve que ir a Cuiabá, jogou, fez 12 cobranças de pênalti, volta derrotado enquanto o Botafogo não joga praticamente uma semana. Folgou, treinou, conseguiu assimilar melhor o que o Lúcio Flávio quer para esse jogo. Então são condições que podem ajudar o Botafogo a equilibrar o jogo. Outra situação, o novo esquema do Flamengo. Paulo Sousa, o técnico português, chegou mudando muito a forma de jogar. Primeiro que os jogadores precisam de tempo para assimilar. Isso não existe no futebol brasileiro, tempo para treinar, né? Então, alguns jogadores ainda não identificaram muito bem o espaço em que precisam ocupar, quem vão marcar. Acontece alguma indefinição, às vezes, ali no sistema defensivo do Flamengo. Não é muito, mas quando acontece, o adversário precisa estar atento para aproveitar. Isso aconteceu com o Audax, por exemplo, que levou alguns sustos em indefinições da marcação do Flamengo no jogo da semana passada pelo estadual. Então o Botafogo precisa estar atento a isso.
Outra questão, o Felipe Luiz tem jogado de zagueiro pelo lado esquerdo porque o esquema agora tem 3 zagueiros. Isso faz com que a gente não tenha um lateral na linha média. Do lado direito normalmente tem um lateral na linha média. Do lado esquerdo não. Quem está jogando por ali, na ponta esquerda agora, é o Everton Ribeiro. São 2 ótimos jogadores, mas o Everton Ribeiro não tem o caguete mesmo defensivo. Ele volta, ajuda na recomposição, deu para ver isso no jogo contra o Atlético, mas às vezes faz uma falta que não precisa, dá um espaço que alguém da função não daria. Então, se o lado direito do Botafogo conseguir explorar bem isso, pode conseguir algum lance importante por ali. Qualidade dos dois é inquestionável, mas às vezes tem esse desajuste na marcação porque o Everton não é da posição. O time tem jogado com 2 volantes e o Arrascaeta um pouco mais perto ali dos atacantes. Então pode abrir um espaço ali no meio, se o Botafogo conseguir aproveitar, pode ser interessante também. Se aparecer, porque, repito, são bons jogadores ali naquele setor. Outra questão, goleiro. Se o Neneca não tiver num bom dia, o Hugo tem que chutar, tem que arriscar, tem que tentar finalizar o máximo possível, jogar a pressão para cima dele, que falhou no último jogo e ainda está com essa nuvem negra em cima dele. Agora, não pode, em hipótese alguma, dar espaço para jogada individual do Arrascaeta e dos 2 atacantes. Tem que ajustar muito bem a marcação no Gabigol e no Bruno Henrique, que está melhorando fisicamente, e no mano a mano é letal, ganhou todas contra o Atlético Mineiro. Bom jogo. E para contar um fato histórico, chamo também um outro jornalista que é membro da equipe do canal do TF, o Leozão Memória Alvinegra. Fale aí, Leozão. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo do Memória Alvinegra e tô aqui mais uma vez no pré-jogo do canal do TF para falar sobre curiosidades do clássico da rivalidade. É assim que ficou conhecido o encontro entre Botafogo e Flamengo, as 2 equipes que se enfrentam em mais uma rodada válida pelo campeonato estadual de 2022. O primeiro encontro entre as 2 equipes foi em 1913 e foi numa ocasião bem especial. Foi a inauguração do estádio de General Severiano e o Botafogo venceu a equipe da Gávea por 1-0 com gol de Mimi Sodré. Inclusive, em 2022, agora, Botafogo e Flamengo completam 109 anos de rivalidade. O primeiro encontro entre as 2 equipes, como eu já falei, aconteceu em 1913, mais exatamente no dia 13 de maio, por conta da inauguração do estádio General Severiano. Em 15 de outubro, foi a primeira vez das equipes no Maracanã, 15 de outubro de 1950. E com mais uma vitória por 1-0, o Botafogo, com gol de Neca, mandou o Flamengo para casa com o resultado de derrota no bolso. O clássico da rivalidade, como ficou conhecido, foi um nome dado na década de 60 por conta dos grandes jogos entre as 2 equipes. Nenhuma delas aceitavam perder, então eram jogos emocionantes na década de 60. O clássico da rivalidade ganhou mais um capítulo no final dos anos 2000. Entre 2007 e 2010, Botafogo e Flamengo dominaram o futebol do Rio de Janeiro e sempre fizeram a final do campeonato estadual. Essa rivalidade também ficou muito mais aflorada a partir de 2018, quando o badalado Flamengo do Cheirinho acabou sendo derrotado pelo Botafogo com o gol de Luiz Fernando, que saiu comemorando em referência exatamente ao Cheirinho. Ao fim do campeonato, a gente já sabe a história. O Botafogo passou pelo Flamengo e, na final, venceu o Vasco, sendo campeão estadual de 2018. Em toda a história do clássico, a gente tem apenas uma certeza: Botafogo e Flamengo não gostam de perder um para o outro e jogam como se estivesse valendo mais do que 3 pontos, mas também a honra de não ter perdido um jogo do clássico da rivalidade. Eu espero que o Botafogo não perca o clássico da rivalidade, que a gente consiga uma grande vitória, uma boa atuação contra a equipe do Flamengo. Essas são as curiosidades que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Leonardo Araújo, para o canal do TF. Páginas e redes sociais dos 2 aqui, ó, na descrição, hein? Gosto sempre de lembrar de Botafogo e Flamengo em 1997. Time deles titularaço e a gente ali com time reservinha e alguns reservas dos reservas jogando e nós vencemos por 1-0 no Maracanã. Quem sabe isso não se repita hoje logo mais no estádio Newton Santos. A nossa camisa é pesada demais e eu tenho certeza que quem entrar em campo vai nos representar. Informação aqui sempre no canal do TF, o Botafogo negocia com Bruno Tabata. Jogador brasileiro não é aquele Rodrigo Tabata, não é aquele Tabata antigo, é o novo Tabata, o jogador revelado pela equipe do Atlético Mineiro, que saiu jovenzinho do Brasil para a equipe do Portimonense, lá de Portugal, teve um destaque e foi contratado na última temporada pela equipe do Sporting. Há algum tempo, este atleta já estava ali na alça de mira do Botafogo e ontem aconteceu uma reunião entre John Textor, Deco, que é o representante desse atleta, Mazuco,
o que é o nosso diretor de futebol, e também o Alessandro Brito. Tabata é um jogador muito conhecido aqui no futebol brasileiro. Chegou a ser convocado algumas vezes para a seleção sub-23. Ele é um atleta forte, um jogador que atua pelas beiradas de campo, tem uma qualidade muito grande na bola parada, no 1 contra 1. É um jogador que, se fechar com o Botafogo, tem tudo para ser um bom reforço. A negociação andando, ele deve vir por empréstimo, já que ele está no banco de reservas da equipe do Sporting de Portugal, e a expectativa é que a negociação avance. Há algum tempo, o departamento de scout do Botafogo avalia esse jogador, é um atleta que foi bem avaliado e bem visto internamente. Agora, com essa reunião que aconteceu ontem à noite no Rio de Janeiro, a tendência é que os laços entre Botafogo e Deco se estreitem mais e ele possa ser um reforço para o Alvinegro. Só para vocês terem uma ideia, pela Liga dos Campeões, que é o principal torneio da Europa, o Bruno Tabata fez 3 jogos, tem 1 gol e 1 assistência. No total da temporada, são 25 jogos, 810 minutos disputados, 3 gols e 2 assistências. Vamos torcer, vamos ver se essa negociação vai andar, mas caso aconteça, creio que seja um reforço bem positivo para o Botafogo. Entra ali como um jogador jovem que tem muito a agregar para o nosso glorioso. Quero saber de vocês aqui. Conhecem o Bruno Tabata? Possível reforço do Botafogo? Comentem aqui. É isso, queridões, é isso, queridonas. Mais um Giro de Notícias / pré-jogo. Chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde, almoço com TF, depois Noite Alvinegra. Beijo, tchau. Fui, tamo junto. Fogo neles. Valeu.